Olá, amigos, olá, irmãos. Nós estamos aqui nessa gravação da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Esse que vos fala é o pastor Elias de Paula, eu faço parte da equipe de professores de nossa EBD. A lição que ora aqui estaremos estudando e meditando é a lição 8. E o tema está dentro da revista Princípios em Busca de Deus. O tema é sofrimento, o sacrifício do prazer cristão. Vamos falar com Deus? Vamos pedir que o Senhor possa falar de modo particular a mim e a você nesta hora. E de fato sejamos assim edificados por sua palavra. E que de fato também possamos estar daquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender, entender, ó Pai, o recado do Senhor, através desta lição. Abençoa a todos quanto em qualquer tempo posso estar, ó Pai, assim, ouvindo esta gravação, desta lição, e assim o Teu nome seja exaltado e glorificado. Rogamos a Tua bênção, a Tua direção, no nome de Jesus. Amém. Sofrimento, o sacrifício do prazer cristão. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, e depois Colossenses, capítulo 1, verso 24. Então, 1 Coríntios 15, 19, e depois Colossenses 1, 24. Então, lá em 1 Coríntios 15, 19, assim diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Colossenses 1, 24 diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Deus assim abençoe a sua palavra lida a cada coração. Nos dias de hoje, nós vemos que algumas igrejas, elas colocam como slogan, como um marketing, de que você deve ir até a eles porque você estará não mais sofrendo. Pare de sofrer. E se nós entrarmos nessa chamada, é uma chamada que nós podemos dizer que é uma chamada falsa. É uma falsa teologia dizer que o cristão não sofre, dizer que o cristão não padece aflições, dizer que o cristão não possa passar por angústias. Então o crescimento de uma teologia está diante de nós, que convida a evitar o sofrimento, exaltando sempre a vitória. Mas nós queremos nesta gravação, nesse estudo, dizer que o mais importante não é o fato de nós evitarmos o sofrimento, mas sabermos passarmos pelo sofrimento. Então é interessante que nós estejamos atentos naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Jesus, lá no profeta Isaías, que ali preconiza toda a vida e o sofrimento de Jesus, Isaías 53, eu até gostaria de ler aqui a partir do verso 1, vou ler todo o capítulo, Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versos de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 7. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca, da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram numa sua sepultura com os ímpios, e como um rico na sua morte, ainda que nunca tenha cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E com seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Eu quero dizer que, como nós estamos aqui em nome de Cristo, nós somos irmãos em Cristo, nós pertencemos a uma igreja cristã em que Jesus Cristo é o cabeça, e então ele mesmo nos dá o exemplo do prazer que ele tinha em sofrer por nós, em morrer no nosso lugar naquela cruz. O Senhor sofreu por nós. E o sofrimento, ele não pode ser algo que nós possamos colocar como uma situação em que não faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da vida cristã, porque para a nossa alegria, o Senhor morreu na cruz. Para a nossa alegria, ele sofreu todas aquelas situações, todas aquelas dores, todo aquele sacrifício, conforme lemos aqui em Isaías 53. Então, o chamado de Cristo é um chamado para o sofrimento. Mas esse sofrimento que conduz à vida. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, aí você fica assustado. Mas, pastor, fui chamado para sofrer? Sim, a vida cristã é um chamado de sofrimento, mas um sofrimento que exprime a experiência da presença e da alegria da parte de Deus. Porque quem não assim quiser sofrer, não pode ter parte com Jesus. Diz assim a palavra de Deus, vou dizer aqui, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que se encontrem. Muita gente rejeita Jesus Cristo porque vai haver o quê? Uma renúncia. Vai, de fato, ser deixado para trás coisas pelas quais ele tem, né, ou tinha prazer, para então absorver e viver a vida em Cristo, uma vida de novidade, uma vida que não é de mentira, que não é de uma falsa ilusão, de uma falsa alegria, mas muito pelo contrário, o Senhor vai nos dar condições de enfrentar as questões difíceis que enfrentamos no dia a dia da nossa vida. Estamos vivendo aí um momento muito difícil, nessa época aqui da gravação, que é o momento que o mundo vive, né, da pandemia, do Covid-19. E quantas pessoas têm passado, têm perdido entes queridos por conta dessa doença, ou até mesmo não por conta dessa doença, mas tantas outras situações. E aí eu gostaria de perguntar, quem aqui quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas o Senhor não nos mente acerca do que nós aqui passaremos. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos o que? Aflições. Mas nós vamos ter aflição.
mas que nós tenhamos o que? O bom ânimo. O segredo do cristão, o segredo daquele que tem a sua vida colocada aos braços do Senhor Jesus, que obedece a sua palavra, é esse ânimo. Porque quem não tem Cristo é uma pessoa que possa ser levado a não aguentar a pressão. E Deus aqui, Ele está dizendo que nós devemos também olhar, conforme lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, 19, se nós esperarmos o que vem dessa vida, somos mais miseráveis. Somos miseráveis, né? Diz lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então é necessário e muito instigante que possamos pensar sobre as nossas expectativas, daquilo que vem além desta vida, que vai acontecer conosco. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Eu li lá em Isaías, né, capítulo 53, mas quero também ler com você 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Paulo narrando todo o seu ministério, né? A carta de 2 Coríntios fala do sofrimento de Paulo, do apóstolo Paulo. E o que me chama muita atenção são esses versos aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que assim diz: Sou ele servo de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, diz aqui o verso 28, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que sejam essas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai, Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela, uma muralha, fui baixado num cesto e escapei da mão deles. Eu quero colocar aqui essa questão, né, que o Paulo tinha prazer por sofrer por amor do Evangelho. Eu quero dizer para você nesse sentido que quantos são as mães e os pais que também sofrem com prazer em defender e poder dar segurança, proteção aos seus filhos. Nós devemos olhar o sofrimento não como algo ruim, não como algo de fato que vem nos tragar, mas o sofrimento é um desafio, o sofrimento é uma ponte, o sofrimento é um caminho, o sofrimento é uma estrada e ele tem fim. Porque diz a palavra de Deus lá nos Salmos, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que eu quero que você possa pensar nesse estudo é que você possa ter prazer em sofrer, em testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, seu Senhor. Você quer ser um pastor? Você quer ser um missionário? Então eu lhe pergunto, está preparado para sofrer? Porque o ministério de Jesus é um ministério de sofrimento. E Paulo sofreu e passou por todas essas coisas por amor às almas perdidas, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. A vida cristã para Paulo não era decantada de vida boa, prosperidade e conforto.
Em vez disso, era uma vida de sofrimento, escolhido livremente, que ultrapassava tudo o que experimentamos normalmente. A fé que Paulo tinha em Deus, sua certeza da ressurreição e a sua esperança de comunhão eterna com Cristo não produziram uma vida de conforto e tranquilidade, que teria sido realizadora mesmo sem ressurreição. Então Paulo sofria com prazer, por amor a Cristo. Eu não sei se você está passando por alguma tentação. Eu não sei se você está passando por alguma privação. Eu não sei se você está passando por alguma provação. Eu não sei se você está passando por uma dor, por uma ferida, por algo que faz lembrar e te faz entristecer. Mas o recado de Deus é que você sofra nesta lição por amor a Cristo. Que você tenha prazer, não por simplesmente estar sofrendo algo, mas entendendo que a vontade de Deus é que você esteja firme, é que você possa olhar para frente, é que você possa ter a esperança de que vai passar. E que você possa entender que Deus quer que você seja forte. Deus quer te fortalecer. Deus quer te dar experiência. Mas Deus não quer te dar uma vida de ilusão, uma vida de mentira. Mas que você possa compreender que você não tenha medo. Não tenha medo do sofrimento. Porque o Senhor está dizendo para você também, nesta hora, que Ele é a nossa companhia. Ele está presente. Ele está presente com você nesta hora. Você não está sozinho. Então, até que ponto você está lidando com o sofrimento? E às vezes, nós queremos justificar diante de Deus. Senhor, porque logo comigo que está vindo essas coisas. E nós não temos que justificar nem todas as coisas, amados irmãos e amigos. Nós teremos explicação nessa terra, enquanto vivermos, do que o porquê estamos passando por problemas. Mas a verdade também é que muito também dos problemas e do sofrimento são consequências dos nossos próprios erros e escolhas. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso porque Ele também nos dá escape. É claro que vem sobre nós sofrimentos que nós não provocamos, que não é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. São coisas, situações que acontecem. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus está com você. Se você está sofrendo por um erro, Deus está com você. De modo que você possa superar e não errar mais. Como ele diz lá para aquela mulher adulta, que ela não mais deveria pecar. Vá e não peques mais. Mas também, se há um sofrimento, uma situação que você esteja passando, não é porque Deus não ama você, não é porque Deus esqueceu de você, é porque situações da vida, sofrermos, seja lá pelas quais sejam as situações. E o Romanos 12, verso 12, diz assim, essa esperança o libertou, no caso Paulo, para abraçar o sofrimento, que ele jamais teria escolhido sem a esperança de sua própria ressurreição, e aqueles por quem ele sofria. Se não há ressurreição, as escolhas sacrificiais de Paulo, por seu próprio testemunho, eram dignas de pena. Ele tinha, então, a esperança da sua própria ressurreição, que tudo aquilo ali passaria, e que logo ele estaria com Cristo. Encontramos aqui a beleza do sofrimento. Ela é opcional, admitido e enfrentado. Assim como Cristo se entregou, somos chamados também a nos entregar na esperança da ressurreição. Paulo afirma lá em Romanos 5, 3, 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então eu vou repetir, não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança. Romanos 5, 34. A palavra de Deus também nos dá, lá em 1 Pedro, capítulo 4, por isso mesmo, capítulo 4, verso 19, primeira carta a Pedro,
capítulo 4, verso 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. E nem sempre nós sofremos, eu falei aqui anteriormente, nós sofremos porque escolhemos sofrer. Nós podemos escolher correr o risco de sermos perseguidos por pregar o Evangelho, mas não escolhemos ter um câncer ou perder um ente querido. É de fato, amados irmãos, nós passamos por muitas situações de sofrimento, mas lembre-se que o Senhor Jesus não mente para você. No mundo tereis aflições. E que você possa ter bom ânimo, seja lá qual for a situação que você esteja vivenciando nesse momento. E que o Senhor possa lhe conceder força, que o Senhor possa lhe conceder serenidade, que o Senhor possa lhe conceder paz, que você não cometa nenhuma loucura, nenhuma precipitação, que você não se mova pelo impulso do sentimento. Tem muita gente que esteja sofrendo e aí não encontra uma resposta e fica desorientado, fica frustrado. Eu quero dizer o seguinte: a presença de Deus é a sua resposta. O Senhor está no controle. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor está olhando para você. Quem sabe estejamos até sendo provados. Lembra de Jó? Mas Jó não amaldiçoou o seu Senhor. Ele não negou o seu Senhor. Ele dizia em meio ao sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero que você possa dizer isso para essa situação. Em meio a essa situação, você possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Todo sofrimento que encontramos no caminho da obediência é sofrimento com e por Cristo. Seja câncer ou conflito, seja doença, seja perda do emprego, seja lá qual for, é sofrimento com e por Cristo. E quando você então passa para a situação, Cristo está do seu lado. Então eu vou sofrer com e por Cristo, seja lá quais forem os problemas pelas quais tenho enfrentado. Podemos orar para que o sofrimento seja retirado. Mas lembra de Paulo, quando ele orou 3 vezes, lá no 2 Coríntios capítulo 12, e o Senhor responde: a minha graça te basta. E às vezes tem muitas pessoas que ficam desorientadas, mas nós precisamos confiar na graça do Senhor. Mas se Deus quiser, no fim das contas, nós o aceitamos. Parte do preço de ser discípulo, no caminho da obediência e a caminho do céu. Seja obediente. Não vire para a direita ou para a esquerda. Que você possa ser uma pessoa firme. Que você possa ser uma pessoa que não fuja e não se engane diante das situações, mas que você apresenta a Deus e peça a Deus: Senhor, me dê força, Senhor, me dê serenidade, Senhor, me dá agora direção, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá paciência. Lá em Abacuque 3, versos 17 e 18, lemos: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você tem exultado a Deus, você tem louvado a Deus, você tem glorificado a Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às feridas, em meio ao cansaço, em meio às incertezas. Você tem se alegrado no Senhor? Com Ele, no sentido de que o sofrimento vem ao nosso encontro enquanto andamos com Ele pela fé, no sentido de que do que é suportado na força que Ele supre com o seu ministério de empatia de sumo sacerdote. Nós podemos conferir isso também lá em Hebreus 4, verso 15. Por Ele, no sentido de que o sofrimento teste e prove a nossa lealdade, a sua bondade e o poder, no sentido que se revele o seu valor, com compensação e prêmio. Que o Senhor possa realmente lhe recompensar, que o Senhor possa premiar você diante daquilo que você tem reagido para com o sofrimento. David Livingstone dizia que os sofrimentos
do seu trabalho missionário não era um sacrifício, mas sim um prazer. Em outras palavras, o caminho árduo escolhido para ele pregar o Evangelho, na verdade, era a rota da felicidade. Ao dizer que o sofrimento não é um sacrifício, ele está querendo dizer que as bênçãos compensam as perdas. Seu objetivo é viver e sofrer, de modo que venha a ter a certeza da ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição significava comunhão plena, corporal, eterna com Cristo. Este era o centro da esperança de Paulo. Que possa ser o centro também da nossa esperança. Vai passar. Considero tudo como perda, diz lá Paulo em Filipenses. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E Paulo, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, e ele tinha uma paixão. Ganhar a Cristo era a grande paixão e objetivo de Paulo, em tudo que ele fazia, porque para mim o viver é Cristo, morrer é o lucro. Filipenses 1:21. Observamos os termos usados por Paulo, da suprema grandeza, né, e também do lucro, conforme lemos aqui, falamos aqui agora, Filipenses 1:21. Ninguém conhece e ama Cristo. Pode contentar-se em ir a Ele sozinho. O que eu quero dizer é o seguinte: Paulo tinha uma paixão de levar mais e mais pessoas para aos pés de Jesus. Então aqui ele não se contentava tão somente ele conhecer o amor de Deus. Então o ponto culminante da sua glória é este: pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. O Senhor, né, usando Paulo para que a salvação alcançasse todo homem, toda tribo, toda língua, todo povo e nação. Não importa o que aconteça, nós precisamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E é uma situação que muitos cristãos, né, têm assim enfrentado, seja lá em qual for a situação. Por exemplo, no emprego, no trabalho, nós não devemos mentir no currículo profissional, nós não devemos ficar achando que vamos perder a vontade, nós temos que exercer a nossa cidadania, sim, sim, não, não importa o que possa acontecer. Mas nós não podemos ficar com medo do que vai ser se eu agir dessa forma. Se eu agir dessa forma, eu vou sofrer. Nós não podemos mentir. Nós devemos confiar na ação do Senhor, para que assim, quer que eu vá e os vejam, que ela apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Está lá em Filipenses 1:27. Não deve surpreender-nos, apesar de ser totalmente antinatural, que Paulo tenha dito em Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Então sejamos firmes, amados irmãos, seja lá quais forem as intimidações da vida. Não sei se você está sendo intimidado, mas seja firme. Sofra louvando, glorificando o nome de Deus. Sofra crendo que a vontade que você está submetendo à vontade de Deus é o melhor para a sua vida. O milagre que exalta Cristo não é simplesmente o sofrimento, mas é você passar por esse sofrimento firme. É você saber que esse sofrimento é passageiro. Nós devemos buscar exatamente isso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Sejamos exemplos nossos filhos, exemplos nossos netos, sejamos exemplos de pessoas que possam, né, suportar o sofrimento, louvando e glorificando a Deus. Eu quero terminar aqui com Apocalipse capítulo 21, verso 1 e 4, que assim diz:
Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nesse momento difícil que você possa estar passando, que você possa ter a visão de João, de ver um novo céu, uma nova terra. E nesse lugar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza. Que você seja firme, irmão. Que você possa ser firme, amigo. Que você possa sofrer como Jesus sofreu por amor daqueles que ele veio salvar. Por todos nós. Que você seja uma pessoa como Paulo, que tenha prazer de sofrer por amor do Evangelho. Que você possa, sim, consagrar esse sofrimento ao Senhor. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você possa, do outro lado do rio, quando atravessar todo esse sofrimento, cantar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra é verdade. O Senhor não nos mente, Senhor, quanto às situações difíceis que enfrentamos nessa vida. Mas o Senhor também nos promete, Senhor, que o Senhor estará conosco todos os dias. Ó Pai, dá força ao cansado, cura as feridas. Ó Pai, alivia as dores, Senhor, do meu irmão e do meu amigo. Dá, ó Pai, a ele, Senhor, fôlego de vida. Sopra, Senhor, fôlego de vida. Ó Pai, que ninguém venha, Senhor, negar a Ti por conta do sofrimento. Não sei quais sofrimentos que esse meu irmão, ó Pai, esse meu amigo, essa minha irmã, essa minha amiga possa estar passando. Mas o Senhor possa sustentá-lo, possa guardá-lo, possa cobri-lo, Senhor, da cabeça à planta dos pés. E, ó Pai, que nós possamos viver na esperança dos nossos entes queridos, ó Pai, que assim faleceram, mas que um dia nós podemos, Senhor, ó Pai, no poder que há em Cristo, ressurgir e encontrá-los com eles na glória. Assim nós oramos e assim pedimos, no nome de Jesus. Amém.